Quero dar o meu boa noite a todos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Antes de iniciar o culto, primeiramente falar a minha gratidão de poder estar aqui junto com os irmãos, de poder compartilhar e ouvir da palavra do Senhor. E a gente está com o coração muito grato, Eu e minha esposa viemos de Manaus e nos alegramos, estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E queria frisar isso, dar esse momento de gratidão assim da nossa parte. E fica muito feliz, de a gente ser acolhido pelos irmãos, também a família da minha esposa toda daqui. A gente fica muito feliz. Vamos iniciar o culto ao Senhor com nosso coração grato a Ele. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a sua direção, a sua orientação da sua palavra. Tudo que iremos fazer nessa noite, o nome do Senhor seja glorificado. Então convido você a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor com uma palavra de oração. Eu vou convidar o pastor Enédes que possa vir aqui à frente, que a gente vai orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nos achegamos a Ti pelos méritos do Teu Filho Jesus, aquele que foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e vivo para sempre. Te louvamos pela oportunidade e o privilégio de prestarmos culto ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso recebe a nossa gratidão. Pedimos, ó Deus, para este culto, a direção do Teu Santo e bondoso Espírito Santo, que nos conduza em tudo, de maneira que tudo que viemos fazer aqui diga glória a Deus, e o Senhor se agrade deste culto, e que ele seja oferecido ao Senhor em espírito e em verdade. É a minha súplica, é a minha oração que faço no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão 385, intitulado Louvor. Exaltado seja Deus.
Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos, nesse momento, a nossa leitura bíblica. Convido a todos que abram as suas Bíblias para o Salmo 118. Livro de Salmos, Salmo 118. Vamos estar lendo os versículos de 22 até o versículo 29. Salmo 118, versículo 22 ao versículo 29, todos encontraram, diz assim a palavra do Senhor: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adonai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos. Agora eu convido os irmãos a ler o versículo 28 e 29, todos juntos, numa só voz. No 3, 1, 2, 3. Quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Você possa render graças ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele é bom. Então vamos cantar o cântico Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
Bendito é o Senhor, Ele ensina os seus preceitos e podemos assim adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ainda louvando a Deus com o hino do cantor cristão de número 7, intitulado Maravilhas Divinas. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos nesse momento ter um instrumental para nosso momento de oferta ao Senhor.
Amém. Vamos fazer mais uma oração agradecendo a oferta que assim foi depositada. Então convido você, vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos ao Senhor pela tua permissão, graças te damos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar reunidos, Senhor, na tua casa, para te louvar, para aprender mais da tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos, cada um irmão, irmã, cada criança que chegou aqui a este lugar, para ter esse momento de adoração, esse momento de aprendizagem, Senhor, da tua palavra. Também nós agradecemos por essa oferta que assim foi depositada, que a mesma venha a ser usada, Senhor, na tua obra, para a proclamação do Evangelho aqui nesta localidade. Obrigado pela vida de cada um que pôde contribuir, e nós te louvamos, Senhor, pela oferta maior, que foi o teu Filho, que foi entregue por nós para nos resgatar do pecado, para nos dar o perdão, nos dar a salvação, e nós te louvamos, ao Senhor, por essa tão grande salvação em nossas vidas. Obrigado por esse momento, continue abençoando a tua igreja, o teu povo aqui reunido para te louvar, Senhor. Também a tua palavra logo mais queremos ouvir. O Senhor venha falar ao coração, dirigido pelo teu Santo Espírito, e assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, cantar o cântico Corpo e Família para a nossa confraternização.
Amém. Louvado seja o Senhor. A palavra diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, né? E assim podemos nos alegrar, poder cantar junto com os irmãos, poder compartilhar essa bênção de estar aqui na casa do Senhor. Vamos ainda louvar a Deus. O cântico Jesus é o caminho. Então, cante, exalte ao Senhor, louve. E logo mais iremos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Cântico Jesus é o caminho. Amém. Podemos assentar, irmãos. Passar os avisos semanais, né, dos cultos que acontecem aqui na igreja. Na quarta-feira, culto de oração e doutrina, às 19h30. No sábado acontece o ABC, né, o trabalho com as crianças, a partir das 16 horas. E o DFM, às 18 horas, né, o departamento feminino. No domingo, às 8 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E à noite, às 19h30, o culto evangelístico, né? São os avisos semanais, os cultos que acontecem aqui na Igreja Batista, 25 de dezembro. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, boa noite a todos. Queridos irmãos, é um prazer e um privilégio poder retornar à casa do nosso Deus e adorá-lo na beleza de sua santidade.
A nossa oração é que sempre possamos prestar um culto que seja agradável e aceitável ao nosso Deus. E hoje, pela graça de Deus, nós temos como um dos pregadores hoje o pastor Ian Abreu, da Igreja Batista Shekinah, e ele estará falando sobre esse tema que está diante de vocês, o grande quadro do Evangelho. Mas antes, irmãos, de eu chamá-lo, eu gostaria primeiramente de agradecer toda a igreja. Ontem, pela graça de Deus, nós completamos a 3ª edição do Encontro da Fé Reformada com o tema que está diante de vocês, trabalhando para colher. E quem participou, irmãos, sem sombra de dúvida, saíram daqui edificados pela palavra de Deus. Não somente edificados, mas também capacitados pela palavra de Deus. Foram momentos assim de refrigério, e principalmente nesses dias conturbados que nós vivemos, dias de perturbações, e poder ouvir os servos do Senhor falando sobre o trabalho no Senhor, sobre as tribulações, mensagens trazidas pelo pastor Enédio, encorajados, firmeza devida à ressurreição de Jesus Cristo, encorajados naquele que vive, pelo pastor Walter, e o tema principal que foi abordado pelo pastor Ian, trabalhando para acolher, e o Jaime Marcelino que trouxe, falando sobre trabalhando no Senhor. Então, enfim, todos esses pregadores abordaram e bem o 1 Coríntios capítulo 15, exploraram bem essa temática. E nós louvamos a Deus pela vida desses servos do Senhor. E o que me impressiona, irmãos, nos encontros da Fé Reformada, é que o Jaime Marcelino, inclusive ele não pôde estar, ele vai ficar me devendo ele vai ser um dos preletores no primeiro encontro dos casais, e ele falou: pastor, não será possível eu ficar, como nos últimos 2 encontros da Fé Reformada ele encerrou, né? Então não vai ser possível, eu preciso estar na IPCN pregando já, até por conta da situação que os irmãos que acompanham sabem muito bem, que a sua filha Elisama estava na UTI. Mas, enfim, para fechar esse momento, o que me impressiona no Jaime, irmãos, é que ele faz o trabalho do Senhor não tendo em vista benefícios próprios, e eu explico isso para vocês. Vamos pensar, ele poderia muito bem terminar o 3º encontro da Fé Reformada no sábado, que começa quinta, sexta e sábado, e já no domingo pela manhã pegar todo o pessoal e ir embora para Manaus. Mas ele deixa os pregadores aqui, irmãos, para que a igreja possa se beneficiar também da palavra de Deus. Está aqui o pastor Enédio, que ficou, trouxe a mensagem do Senhor hoje pela manhã, e os professores, os pastores ficam nas classes sendo professores. O pastor Ian hoje seria o professor dos novos convertidos, o pastor Enédio na classe geral, o pastor Walter classe dos anciãos, o Miller, que era o seminarista, ele ia ficar com a classe dos jovens e adolescentes. Enfim, quem é que ganha com tudo isso, irmãos? Quem é? Sim? Quem? O reino de Deus ganha com isso, né? Mas quando a nossa pequena mente não consegue ter esse discernimento espiritual de que nós trabalhamos no Senhor e para o Senhor, tendo em vista promover a glória do Senhor, fica difícil, né, irmãos? Fica muito difícil. E eu me alegro, assim, muito, assim, pela vida desse servo do Senhor, né? Como eu falei, né? Tem todo o investimento, irmãos. Só para encerrar minha fala aqui, tem todo o custo do hotel, ele traz os pregadores. Amanhã eu estarei indo lá com o dono do hotel, mas é o Jaime que arca com todas as despesas, irmãos. Com o intuito de ver não somente Codajás crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como toda a igreja.
E nós precisamos estar sensíveis com relação a isso, principalmente a liderança da igreja, da qual ele falou que a liderança da igreja os liderados devem pensar conforme o líder, né? Senão o trabalho fica o quê? Rachado. E como o pastor Enédio bem disse, nenhum reino se sustenta se for o quê? Dividido, né? Tudo bem, irmãos? Aí eu já estou querendo imitar o Jaime, né? Tudo bem, né? Vocês entenderam? Sim ou não, irmãos? Antes de eu chamar, talvez você diz assim, mas pastor, o coração do ingrato, ele pensa assim, mas ninguém está pedindo, né? Por que eles não foram embora? Esse é o coração do ingrato, né? Mas aqueles que de fato se debruçam na palavra de Deus, certamente vê este momento do terceiro encontro da fé reformada como um privilégio, irmãos. R$20, né? Que eu falei para os irmãos, nem custei, olha as despesas que nós temos, né, irmãos? Quanto foi que você gastou na festa do açaí, meu irmão? Não foi só R$20. Né? Tudo bem, irmãos? Então, vamos pensar, ouvir o servo do Senhor, pastor Ian. Pastor Ian, olha o pastor Ian. Pastor Ian é pastor da Igreja Batista Shekinah, juntamente com o pastor Wanderson Pinheiro. E aqui, né, pastor, já ganhou o nosso coração, né, pastor Ian? Amém, pastor. Deus lhe abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao convite dos irmãos. Já agradecemos ontem, e já agradecemos hoje pela manhã. O pastor Enédio foi o porta-voz, mas nunca é demais demonstrar gratidão. Toda vez que eu penso em gratidão, eu lembro dos leprosos que não voltaram. E eu não quero ser um leproso. Então, voltando aqui para agradecer aos irmãos e dar glória a Deus por suas vidas, pela recepção, cuidado da igreja, do pastor Sidney, e a demonstração de amor de cada um de vocês e de generosidade. Assim, por que eu digo isso? Generosidade no alimento, muita comida. Em Manaus a gente vai ter que regular tudo isso aí. Generosidade na hospitalidade, estamos muito bem acomodados. Generosidade no amor, na deliberalidade. Enfim, fôssemos falar aqui, iríamos ter que fazer uma lista. Então, gratidão no Senhor e para a glória do Senhor, né? Estou aqui com a minha esposa, a Mirandinha, estou com a Catarina, a pequena, que provavelmente vocês viram por aí, e estou com o Jorginho também, mas o Jorginho está na barriga ainda, tá bom? O Jorginho está a caminho, estamos com 5 meses aí, previsão de nascer em outubro, tá bom? Tive o privilégio de conhecer o pastor Enédio, que falei que foi uma bênção conhecê-lo, e também a irmã Gil. Essa irmã é uma bênção. Ela é uma bênção, ela é muito amável. Muito bom lhe conhecer. Que Deus preserve essa amizade para a glória dele. Tá bom? Recíproco, que glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos agora, sem mais delongas, a ir até o texto de Lucas, no capítulo de número 20. Nós vamos estudar uma parábola conhecida como a parábola dos lavradores maus. E eu espero que essa parábola faça sentido hoje para a sua vida, para essa igreja, porque certamente Deus tem o que nos falar por meio dessa verdade. Lucas 20, do verso 9 até o verso de número 19, convido a igreja a se colocar de pé para lermos juntos esse texto. Leia, por gentileza, com atenção. Assim, eu sempre, né, lá na igreja a gente tem esse costume. Já faça uma leitura com atenção que você poupa 50% do trabalho do pregador. Porque a palavra, ela é poderosa, amém? A palavra é viva e eficaz, ela é autoridade sobre as nossas vidas. Ela lida sozinha, ela só lida já é uma bênção para a vida do crente. Agora, ela lida e explicada com fidelidade é uma bênção dobrada. Então, só de você ler com vontade, com dedicação, já vai ser uma bênção para a sua vida. Olha o que diz esse texto, essa parábola, a partir do verso 9. Diz assim, atenção.
a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Até aqui a palavra do Senhor, que Ele aplica ao nosso coração. Nós vamos a Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e abra o nosso entendimento. Vamos orar assim. Santo Deus, essa é a Tua palavra. E se o Senhor não falar conosco nessa noite, nós sairemos sem compreendê-la. Por isso pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo, que nos promova essa unidade de compreensão da Tua palavra e nos edifique, Senhor. Perdoe, portanto, os nossos pecados, os nossos muitos pecados, que por vezes nos impedem de sermos sensíveis à Tua palavra. Lança fora tudo aquilo que tem sido empecilho para que possamos abraçar a verdade das Escrituras no nosso coração. Que o Espírito Santo rompa com todas essas barreiras e que nós possamos aprisionar a Tua palavra no nosso coração e vivê-la para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis tomar o seu lugar. Para que você entenda essa parábola, você precisa entender o contexto dela. Sem o contexto, ela fica assim, no vazio. Por exemplo, a quem Jesus está se direcionando? Ele está contando essa parábola para quem? É uma pergunta importante. Porque se você não sabe para quem ele está se direcionando, você não vai entender a profundidade das palavras. E por isso eu lhe adianto, Jesus estava respondendo a um grupo de líderes religiosos, mas não apenas como comumente a gente vê em Lucas. A gente geralmente vê os fariseus indo até Jesus. Mas perceba que eu falei um grupo de líderes religiosos. Não eram só os fariseus nesse momento. Toda a cúpula religiosa se reuniu para colocar Jesus à prova, para fazê-lo cair, deslizar, a fim de ser preso, para achar em Jesus algum engano, algum erro ou alguma contradição nas suas palavras, a fim de prendê-lo e matá-lo. Como eu falei, não eram apenas os fariseus aqui. Era uma reunião dos grupos religiosos, escribas, fariseus e anciãos. Todos esses eram homens que trabalhavam no templo. O que era o templo
naquele período e para o povo de Israel. O templo era o lugar da habitação de Deus, onde o povo tinha íntima comunhão, ainda que por sombras, com a pessoa de Deus. Era o lugar de adoração a Deus. E quem trabalhava no templo? Os escribas, os anciãos, os fariseus. Eles eram os responsáveis pela administração de tudo ali. Eles eram os cuidadores do templo. Quem? Os líderes religiosos. Agora eu vou recapitular o que aconteceu antes, para que você entenda passo a passo. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está caminhando para a morte, e ele não esconde isso de ninguém. Ele diz para os seus discípulos que ele está indo para ser crucificado. Ele entra na cidade de Jerusalém. Quantos lembram como foi essa entrada, chamada de entrada triunfal? O nosso Senhor Jesus entrou assentado no jumentinho. E todos louvavam com ramos de palmeira, dizendo o quê? Hosana, hosana nas alturas. Foi assim que o nosso Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Porém, em contraste, enquanto as pessoas se alegravam, dizendo hosana, hosana nas alturas, o nosso Senhor Jesus estava chorando. Então havia alegria de um lado e havia choro do outro. Por que o nosso Senhor Jesus estava chorando? Uma pergunta importante e relevante para a nossa parábola. Porque ele contemplou Jerusalém e viu no profundo, no íntimo do coração de cada um dos seus habitantes, uma coisa chamada dureza de coração ou incredulidade. E diante da dureza de coração do povo e da incredulidade do povo, nosso Senhor Jesus chorou. Ele chorou. Você quer ver isso? Vamos ver rapidamente. Olha aí o capítulo 19 de Lucas, você pode voltar e ver o verso 41 ao verso 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: e esse é de lamento. Se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Olha a condenação sobre Jerusalém. Jesus chora porque o povo não reconheceu a visitação de Deus. Quando que Deus visitou Jerusalém? Na pessoa de Jesus. Jesus estava ali entre eles e eles não reconheceram que o Deus da glória encarnou e estava ali diante do seu povo. A incredulidade, a dureza de coração fez com que Israel rejeitasse o rei, o Deus da glória. E ele chora diante da incredulidade do povo. Ele também faz uma profecia nesse texto que nós acabamos de ler. Ele diz que o templo de Jerusalém, que era o símbolo muito importante para os judeus, seria destruído e não ficaria o quê? Pedra sobre pedra. Uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que isso já aconteceu ou ainda vai acontecer? Essa profecia de Jesus. Já aconteceu. Em 70, depois de Cristo, o templo foi totalmente destruído. O que Jesus falou lá atrás se cumpriu. E essa calamidade trouxe muita tristeza, profunda tristeza para o povo. Os judeus até hoje estão dispersos, tentando retomar a sua pátria e clamando por um novo templo que eles só vão encontrar em Cristo Jesus. Mas esse não é o ponto que nós queremos abordar. O ponto é que o Senhor Jesus declarou juízo sobre aquele povo por causa da incredulidade deles, que não reconheceram a visitação de Deus. Olha como isso é grave. Então Jesus desceu para Jerusalém. Para você entrar na cidade, você tinha que passar pelo templo. Era uma rota possível. Isso é a geografia da época. Então Jesus, ao passar pelo templo, o que ele enxergou? Pessoas com mesas de vendas, cambistas, que vendiam animais para sacrifício, que trocavam recursos, dinheiro, moedas.
Jesus viu que o templo do Senhor, que deveria ser uma casa de oração, foi transformada no que Jesus chama de covil de salteadores. Você sabe o que significa isso? Covil? Covil é um esconderijo. De salteadores, ladrões. Ou seja, a casa do Senhor, que é uma casa de oração, foi transformada em um esconderijo de ladrões. É isso que Jesus está dizendo. E o que Jesus faz? Jesus se ira. Mas aqui não confunda, tá? A ira de Jesus não é como a minha e a sua ira. A nossa ira é pecaminosa. A ira de Jesus é uma ira santa. E Jesus se ira, e ele passa a derrubar as mesas dos cambistas e a expulsar todos que estão ali. Nos relatos correlatos de Marcos e de Mateus, diz que Jesus começou a impedir o trânsito de mercadoria que estava tendo ali no meio do templo, que virou um comércio. Por quê? Lembra que eu falei que o templo poderia ser uma rota da entrada para Jerusalém? Não só era uma rota para entrar no templo, para adoração, para oração, mas virou um lugar onde o produto que era vendido na cidade passava por ali, de um lado para o outro, uma rota comercial. Isso é engraçado, porque nos nossos dias, estava até comentando isso hoje de manhã com o pastor Sidney, as igrejas que vêm sendo construídas no nosso tempo, aqui não é uma realidade, mas nas cidades, nos centros mais urbanos, São Paulo e por aí vai, você tem igrejas que parecem mais shopping center. Por quê? Porque toda arquitetura é para gerar um apelo comercial, financeiro, e não ser o que deveria ser, uma casa de oração. Agora eu convido você para ler comigo o verso 45 do capítulo 19 em diante. Por quê? Porque você vai ver como Jesus agiu ali naquele templo. Olha o que diz o verso 45. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito. Veja que a autoridade de Jesus está na palavra. A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, ou seja, um esconderijo para ladrões. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais, olha só agora o grupo para quem Jesus está respondendo, sacerdotes, escribas e maiorais do povo, ou seja, toda a cúpula religiosa, procuravam o quê? Tirar-lhe a vida, matar Jesus. Se reuniu toda a cúpula religiosa para matar o nosso Senhor, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Aí, irmãos, a partir do capítulo 20, do verso 1 em diante, acontece uma cena dessas, onde os líderes religiosos querem fazer Jesus cair numa armadilha. Sabe como eles fazem isso? Lembra que Jesus revirou a mesa no templo, derrubou tudo, falou que ali era uma casa de oração e não covil de salteadores? Aí os fariseus, os escribas e os líderes da lei chegaram com Jesus e disseram assim: vem cá, é quase que uma carteirada. Você sabe o que é uma carteirada, né? Uma pessoa que tem uma pompa, uma autoridade, diz assim: vem cá, quem é tu? E foram isso que fizeram com Jesus. Disseram para Jesus: quem é você para vir aqui e bagunçar o templo? Não somos nós, os sacerdotes, os escribas e os anciãos? Em outras palavras, com que autoridade você veio aqui e fez o que fez? Perguntaram para Jesus isso, com que autoridade ele fez aquilo no templo. E Jesus, ele diz assim: olha como nem sempre a gente deve responder os nossos opositores. Nem sempre nós devemos dar resposta às pessoas que nos opõem. Jesus diz assim: tá bom, eu posso responder vocês, não quer dizer que eu vá, eu posso responder, mas antes vocês têm que me responder uma coisa, combinado? Aí os opositores disseram: tá bom, mande sua pergunta aí, que depois a gente manda, depois você responde a nossa. Com que autoridade o senhor fez isso? Não vai esquecer. Aí Jesus diz: tá bom, a minha pergunta é simples, com que autoridade João Batista batizava? Com a autoridade do céu
ou com a autoridade dos homens? Irmãos, aqui você tem uma coisa que é chamada do princípio do terceiro excluído. Sabe o que isso significa? Parece difícil, né? Mas é uma coisa fácil. Não se assuste, não. Princípio do terceiro excluído. A resposta só pode ser com a autoridade do céu ou com a autoridade da terra. Só tem duas opções, não tem uma terceira. Você entendeu? Então é o princípio do terceiro excluído. Aqueles homens religiosos tão sábios poderiam só dizer assim, dos céus. Ou poderiam só dizer assim, dos homens. Mas eles dizem, eita, que a pergunta de Jesus foi boa. Vamos nos reunir aqui rapidinho para a gente responder? Aí chamou todo o grupo ali de ladinho. Começaram, foi isso mesmo que aconteceu. Eu estou lhe dizendo que foi isso. Olha, ele quer pegar a gente. A gente quis pegar ele e foi ele que pegou a gente. Se a gente disser que a autoridade de João Batista é do céu, ele vai dizer assim, então eu também tenho autoridade dos céus, porque quem me batizou? João Batista. E qual foi a voz que se bradou na ocasião do meu batismo? Esse é o meu filho amado, e quem eu tenho prazer. Então, se eles dissessem que João Batista era dos céus, a autoridade de Jesus estava comprovada também ser dos céus. Entenderam isso? Agora, eles não achavam que João Batista tinha autoridade dos céus. Eles achavam que João Batista tinha autoridade dos homens. Só que tem um problema. Aí eles lá no cochicho deles, se a gente disser que a autoridade é dos homens, sabe o que vai acontecer? Tem um monte de seguidor de João Batista aqui. Eles vão, pegar a gente e massacrar. A gente vai perder a nossa popularidade. A gente vai perder a nossa posição, a nossa pompa. Eles trazem muito lucro aqui para o templo. Então, se a gente disser que a autoridade de João Batista é dos homens, esses discípulos dele todos vão embora. Então, por temor aos homens, por temer a homens e não por temor a Deus, aqueles homens tão sábios não souberam responder uma pergunta tão simples. Sabe o que eles disseram? A gente não sabe. A gente não sabe. Jesus diz assim, como vocês não me responderam, eu também me dou ao direito de não responder vocês. E acabou. Entenderam o cenário todo? Vocês entenderam? Aí os fariseus, agora isso aqui não está na Bíblia, tá? Essa aqui é a minha cabeça imaginando. E eu estou deixando claro, depois não vai dizer que eu disse que isso estava na Bíblia. Eu imaginei os fariseus já indo embora porque a conversa acabou ali. Eles tentaram pegar Jesus, Jesus pegou eles. Não foi isso que aconteceu? Aí eles estavam indo embora ali, Jesus diz, calma aí, vem cá. Volta aqui. Isso aqui é eu dizendo. Deixa eu contar para vocês uma parábola. Essa parte é verdade. Jesus realmente conta uma parábola. E foi a parábola que nós acabamos de ler. A parábola dos agricultores, dos lavradores maus. Entenderam isso? Então, para quem Jesus está respondendo? Para os líderes religiosos que perguntaram com que autoridade Jesus bagunçou o templo. Agora nós vamos voltar para a parábola e de forma bem breve, porque esse contexto todo já nos ajudou bastante, você vai entender ponto a ponto do que está sendo dito aqui. E eu estou dizendo que é bem breve mesmo, você vai ver isso. Mas não menospreze a grande verdade que está aqui nesse texto, porque ela é poderosa e ela faz diferença nas nossas vidas. Olha só, em primeiro lugar, olhe para o verso 9 rapidamente. Jesus diz que um certo homem plantou uma vinha e arrendou. Alguém sabe aqui o que é arrendar? Essa é uma palavra que não é muito comum para alguns, mas para outros é. Você é dono de uma terra, correto? Aí você planta nessa terra açaí. Faz sentido açaí? Só que você quer viajar, você quer investir em outras coisas, correto? Então você deixa essa terra na responsabilidade de alguém. Você faz um contrato com essa pessoa, deixando bem claro de que a terra é sua.
E se o açaí render, se a safra der boa, você vai dividir o lucro com a pessoa que ficou responsável pelo seu terreno, pelo seu açaí. Ou seja, tudo ali é seu, a pessoa só está pegando emprestado. Então, arrendar não é alugar. Arrendar também não é vender, correto? Arrendar é uma categoria diferente, é uma cessão de uso, tá bom? Você está cedendo o uso de algo que é seu, o terreno é seu, o açaí é seu. Inclusive, você tem que sustentar a pessoa que está ali cuidando da terra durante todo o período que vai render. Porque ela não sabe se vai render ou não, também é um risco para ela, em certo sentido. Isso falando em termos comerciais, né? Então, no caso aqui, esse homem arrendou a terra e se ausentou, como diz o verso 9. Verso 10. Você sabe quanto tempo demorava para uma vinha? Porque aqui o Senhor é o Senhor da vinha. Eu falei açaí, mas aqui é vinha. Quanto tempo demora um açaí para render? Acho que 6 meses, né? Estou certo ou errado? Você plantou para ele vingar 6 meses, não é? Eita! Muito bom então, porque vai servir perfeitamente. Sabe quanto tempo demorava para uma vinha frutificar? Aí aqui é uma informação correta. 4 anos. 4 anos para uma vinha frutificar. Então, durante 4 anos, o dono da vinha ficou o quê? Sustentando os trabalhadores lá. Pagando tudo. Qualquer gasto mínimo, qualquer gasto máximo, ele pagava. Não é justo que depois de 4 anos ele volte lá para pegar o que é dele? Sim ou não? E foi isso que aconteceu. Só que ele não foi pessoalmente. Ele mandou um servo dele. Quando o primeiro servo foi, o que os donos da vinha, ou os donos não, eles se achavam os donos. O que as pessoas que estavam lá trabalhando na vinha fizeram com o primeiro servo? Você que leu atentamente. Espancaram e o mandaram embora com as mãos vazias, diz o texto. Correto? Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Os lavradores maus estavam se achando o dono da vinha, mas a vinha não era deles, estava apenas arrendada. Aí você pensa assim, se fosse com você, uma propriedade sua, você mandou um servo para receber o que é seu de direito, esse servo voltou espancado e sem nada, o que você ia fazer imediatamente? Diga a verdade. Você ia mandar alguém para resolver a situação, não ia não? Seja por meios jurídicos, da polícia, não sei o quem, ou você, espero que não, ou você mesmo ia lá com as condições. Nessa época aqui, o dono da vinha poderia mandar um exército inteiro, porque ele era muito rico, para aniquilar aqueles homens que fizeram isso. Mas olha o que é impressionante. O que o dono da vinha faz? Ele manda um segundo servo. Esse homem é besta, é? Que homem é esse? Aí o que acontece com o segundo servo? Vamos lá, o que acontece? É espancado, lançado fora da vinha. Aí você diz assim, agora o dono da vinha está com raiva. E agora ele vai resolver de outro jeito. Mas o que o dono da vinha faz? Manda um terceiro servo. E o que acontece com o terceiro servo? Não é muito impressionante, não. Você vai saber. O terceiro servo é espancado e lançado fora. Agora não dá mais, né? Você concorda comigo? Na literatura judaica, isso é importante você entender. Quando algo chega ao número 3, quer dizer que a história chegou no clímax. Você sabe o que é clímax? É o ponto mais alto da história. E que agora a história vai desenrolar de outro jeito. Porque é o 3, entendeu? Por exemplo, Jonas passou 3 dias na barriga do grande peixe e depois desses 3 dias veio o clímax. Jesus, também a sua ressurreição após 3 dias. Por quê? Porque esse 3 traz essa ideia de clímax.
da história, o ponto mais alto da história. Quer dizer que o dono da vinha, ao enviar o terceiro servo, depois disso, provavelmente ele não vai agir mais com paciência. Ele vai resolver a história. Mas o terceiro servo é espancado. E eu quero saber de você, o que acontece depois que o terceiro servo é espancado e mandado embora? O dono da vinha envia o seu filho. Você acha que foi sem propósito que Jesus contou a parábola assim? Que o dono da vinha enviou o seu filho amado? Você acha que essa expressão ela está aí sem sentido? Ou não? Claro que tem sentido. Jesus está fazendo uma referência clara à voz que bradou no dia do seu batismo. Esse é o meu filho amado. Então ele está dizendo de quem vem a autoridade dele. Ele está respondendo por meio da parábola. Ele está dizendo que ele é o filho amado. Irmãos, é assustador o que acontece agora na parábola. Porque o dono da vinha pensou assim: talvez esses homens esqueceram que eu sou o dono, e eles estão se achando o dono de tudo. Então eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho vai lembrar-lhes quem é o dono. E sabe o que é curioso? Que de fato eles lembram. A história nos conta que eles olham para o filho no verso 14 e diz assim: ele é o herdeiro. Então eles sabem quem é. Ele é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a vinha? Qual era o interesse daqueles lavradores maus? Eles queriam ficar com a vinha. Mas a vinha pertencia a eles? Não. Ela só estava arrendada. Eles eram mordomos da vinha, mas eles não eram donos da vinha. E mataram o filho e o lançaram fora da vinha. Hebreus vai nos dizer que Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém. Assim como a exemplo desse filho do dono da vinha, que foi lançado fora da vinha e morto também. Aí Jesus pergunta para aqueles líderes religiosos no verso 15. Olha a pergunta de Jesus: que lhes fará, pois, o dono da vinha? Depois de que o filho dele foi morto, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? Jesus responde: virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. E os religiosos responderam, eles disseram: que isso não aconteça. Mas Jesus olhou bem nos olhos deles. Agora imagine Jesus olhando no olho de cada um daqueles líderes religiosos e disse: o que quer dizer então? Que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Jesus cita o Salmo 118, que nós lemos hoje aqui no início dessa reunião. E pergunta para os líderes o que eles entendem desse texto do Salmo 118, o qual nós passamos a falar agora. Então, deixa eu lhe explicar, para que a gente possa concluir. Sabe o que é a vinha? A vinha na Bíblia é Israel. Sempre quando você tem uma parábola que envolve agricultura e esse ramo, e você tem essa expressão da vinha, você tem a nação de Israel. A gente poderia ver isso com muita clareza ao olhar o texto de Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Deixa eu só ler para você entender. Mas ouça com atenção, tá bom? Isaías 5, verso 1 ao 4, era um texto que era lido continuamente nas sinagogas, nas reuniões dos judeus. Mas não era só um texto lido, era uma música cantada. Então, olha só o que é dito. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Verso 2 começa a falar do esforço do dono da vinha para plantar a vinha, dizendo assim: ele cavou a terra,
tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E tudo isso se referindo a Israel. Em outras palavras, para que a gente possa entender por fim essa parábola, Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Sabe quem são os 3 servos que são enviados na parábola? São todos os profetas do Antigo Testamento até João Batista. Lembra do que diz Hebreus 1 e verso 2? Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho. É isso que diz o texto de Hebreus capítulo 1. Em outras palavras, todos os servos que foram rejeitados na parábola representa todos os profetas que foram rejeitados na história da redenção. E por fim, o nosso Deus da glória enviou o seu Filho para morrer por pecadores, mas ele também foi rejeitado. Você entendeu agora a parábola? Qual é o tema desse sermão? Jesus está contando o evangelho para aqueles homens, e eles, duros de coração, não entendem. Jesus está dizendo assim: Deus criou o mundo e tudo que nele há, e Ele nos colocou nesse mundo para administrarmos e darmos frutos para a glória dEle. Mas nós começamos a enlouquecer e achar que esse mundo é nosso e não mais de Deus. E começamos a viver de maneira deliberadamente provocativa contra o dono do mundo. Esse mundo não lhe pertence. Quantos sabem o que diz o Salmo 24:1? O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Irmãos, esse mundo não é nosso. Esse mundo pertence a Deus. E nós vamos prestar contas da maneira como nós temos vivido no mundo que pertence a Deus. Aqueles lavradores maus estavam se achando o dono da vinha, assim como por muitas vezes nós nos achamos o dono do mundo. Mas vai chegar um momento que o dono da vinha, que é o dono do mundo, vai vir lhe cobrar os frutos devidos, porque ele não alugou essa terra para você, ele nem lhe vendeu. Você está aqui tão somente pela graça dele, que lhe sustenta de pé. E ele tem enviado continuamente os seus servos. Agora, nesse tempo, e fazendo uma aplicação, sabe quem são? Esses constantes mensageiros que dizem: olha, o Senhor quer o que é dele. São os pastores, são os evangelistas, são os irmãos na fé que exortam uns aos outros na vida comum da igreja. É a palavra lida, cantada, orada, sempre contra nós. Você quer ver como isso é verdade? Olha para o verso 19, por gentileza, da parábola. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola. O que diz aí na sua Bíblia? Você pode dizer em voz alta? Contra eles. Irmãos, a palavra de Deus sempre vem contra nós. Mas ela não vem para derrubar os que pertencem a Deus, mas ela vem para derrubar os que não pertencem. A palavra, ela é uma espada. Você concorda com essa verdade? O que diz Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e que penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e que discerne as intenções dos nossos corações. Não é isso que diz a palavra? Uma espada serve para quê? Para ferir. É contra nós que a palavra deve vir.
porque é contra nós, mas ainda assim é ao nosso favor, para nos salvar do engano. Ela nos fere ao mesmo tempo que nos cura. Você entende isso? As pessoas têm procurado, muito mais nesse tempo de internet, palavras que massageiem o seu ego, mas não confrontam o seu pecado. Isso não é verdade? Você concorda com isso? Mas a palavra de Deus, ela deve ser contra nós, como está dizendo aqui no texto, porque ela é uma espada. Mas isso não significa que ela não nos traga refrigério e refúgio. Quer ver como isso é verdade? Vamos ver o refrigério e o refúgio desse texto. E assim eu concluo com o verso 17 e 18, que Jesus diz que a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular. Jesus está falando dele mesmo. Ele está dizendo que ele é a pedra rejeitada. Ele vai ser morto fora de Jerusalém. Ele vai ser crucificado. Porém, lembra que a vinha vai passar para outros? A parábola nos diz isso? O que isso quer dizer? Que pela graça, nós que somos os gentios, fomos incluídos nessa maravilhosa história de redenção. A rejeição dos judeus para com Jesus gerou a inclusão dos gentios nessa narrativa. A vinha passou para outros. Isso não significa que os judeus não serão salvos, tá bom? Significa que a amplitude da vinha ganhou uma nova dimensão e uma nova estrutura. Aí Jesus troca a ideia da vinha pela ideia da pedra. E é importante que você entenda que Jesus está usando essas duas metáforas de propósito. E ele troca literalmente a vinha pela pedra. E agora ele não passa mais a falar de vinha, ele passa a falar de pedra. E ele diz que a pedra que foi rejeitada, falando de si mesmo, porque ele foi lançado fora pelo seu povo, agora se torna a pedra, cuja a igreja é levantada e alicerçada em cima dela. E somos nós esse povo. É assim que essa parábola deve ser entendida. Nós somos o povo que deve estar alicerçado na pedra que uma hora ou outra foi rejeitada, mas que agora é a pedra que sustenta de pé a igreja. Você compreende isso? O que esse texto nos ensina? E aplicando ele ao nosso coração. E eu termino aqui de fato com essa aplicação, com essas aplicações. Em primeiro lugar, tem como negar? Me responda, eu quero que você diga sim ou não. Tem como negar que o nosso Deus é paciente com os pecadores, sim ou não? Sim. O nosso Deus é paciente. Quantas vezes ele enviou o seu servo? 1, 2, 3, e depois ele enviou quem? O Filho para morrer. Deus foi paciente com você. Talvez ele tenha te chamado para o arrependimento. E você, como aqueles homens lavradores maus, tem negado o chamado para o arrependimento, mas ele continua sendo paciente com você. Mas você tem que perceber algo que o texto não nos nega. A paciência de Deus, ela dura até que o filho seja rejeitado. Você entendeu isso? Não é que Deus não seja totalmente paciente, ele é. Isso é um atributo dele. Mas o que eu estou dizendo aqui para os irmãos é que quem rejeita o filho, rejeita o pai. Não é isso que o Senhor Jesus nos disse? Portanto, não rejeite o filho, como aqueles lavradores maus fizeram. Se você hoje, nessa noite, está sendo chamado pelo Filho a devolver o domínio da sua vida para Deus, faça isso hoje e não rejeite o Filho. Você entendeu essa palavra? De quem é a terra? De Deus. E de quem é tudo o que há na terra? De Deus, inclusive a sua vida. Então o nosso Deus é paciente, mas não rejeite o filho. Por que não deveria rejeitar o filho?
ele diz no verso 18. No verso 18 fala de 2 juízos. Um juízo presente e um juízo escatológico, ou seja, futuro. O juízo presente, quem tropeça nessa pedra, ele diz, ficará em pedaços. Esse é o juízo presente. Quem rejeita Cristo nesse tempo, vai ficar em pedaços. Agora ele fala de um juízo final. Mas sobre quem essa pedra cair, meu irmão, eu lamento muito. Aqui não tem mais oportunidade de arrependimento. Será esmagado. Isso se referindo ao último dia, o dia do juízo final. Então não tropece na pedra, aqui. Porque senão essa pedra vai te esmagar. Em outras palavras, não rejeite o Filho. Toda essa história não é a história do Evangelho, sim ou não? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, esse é o objetivo, mas tenha a vida eterna. Aí você diz, pastor, eu já sou crente, como é que essa palavra se aplica a mim? De muitas maneiras também. Nós, como crentes, temos a tendência também de usurpar a glória que pertence somente a Deus. Então, essa é a aplicação para nós que somos crentes. Dê a glória a quem é devida, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Dê a glória a Deus por lhe sustentar o seu trabalho, o seu sustento, seu alimento, sua família. Todos os seus proventos vêm de um que é Deus. Não é isso que nos diz a palavra? Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, que está nos céus. Então, irmãos, é exatamente assim que eu termino dizendo a você. Tá bom? Eu queria lhe dizer maneiras. 4 maneiras de rejeitar o Filho. Em primeiro lugar, roube a autoridade de Deus, dizendo que você é o dono do mundo e você está rejeitando o Filho. Isso faz sentido para você? Em segundo lugar, resista à palavra de Deus que vem sendo pregada pelo seu pastor, pelos seus pastores, pela palavra mesmo, lida na sua casa, orada, pela exortação dos seus irmãos. Resista à mensagem de Deus e você está rejeitando o Filho também. Em terceiro lugar, cultive uma religiosidade sem submissão a Cristo, que é o que estavam fazendo os fariseus e os líderes religiosos. Finja que você é dono da casa de Deus, mas não se submeta a Deus, que você vai estar rejeitando o Filho. E em quarto lugar, atrase ou postergue a sua entrega ao Senhor quando Ele está te chamando, até que chegue um momento em que o chamado dEle não vai estar mais disponível para você. A porta da graça vai ser fechada e você não entre mais. Agora eu vou dizer também 4 maneiras pelas quais você pode receber o Filho na sua vida. Em primeiro lugar, isso é óbvio, reconheça que você não é dono de nada. Faz sentido isso para você? Em segundo lugar, renda-se à palavra de Deus. E aqui, como eu venho de fora, pastor, eu posso fazer isso. Eu sei que todo pastor ama quando isso acontece. Então, que Deus me use. Ouçam o seu pastor, na medida que ele está submisso à Bíblia. Ouça o seu pastor. Foi ele quem Deus constituiu como pastor dessa casa. A palavra de Deus diz em Hebreus: obedeçam seus líderes religiosos. Isso faz sentido para você? Ele é o mensageiro de Deus aqui, que está dizendo: devolva a vinha, devolva o fruto. Será que você tem rejeitado a palavra do servo do Senhor? Você não está rejeitando a Ele. Inclusive, pastor, uma palavra de exortação para o Senhor. Exortar é animar, tá? O contrário de exortar é repreender. Eu não estou repreendendo o pastor, estou exortando, animando ele, dizendo: pastor, durma tranquilo à noite, porque quando o povo lhe rejeita, ele está rejeitando a Deus. Entenderam isso? Renda-se à palavra de Deus pregada pelo seu servo. Claro, e aqui eu estou trazendo um adendo. À medida que ele é fiel
a palavra. Em terceiro lugar, volte-se para o Filho. Não apenas para escapar do juízo. Tem muita gente que aceitou a Jesus, eu estou botando aspas aqui, no sentido de que apenas para se livrar do inferno. É para isso que Deus nos salvou? Ou nos salvou para glorificar o nome dEle? Então, se você é um servo, deseje adorar o Senhor que te salvou. Não é apenas ter escapado do juízo, que é um benefício, mas poder adorar o Rei da Glória, esse é um benefício. E como é que você faz isso? Não menosprezando a reunião da sua congregação. Como diz também Hebreus, não deixeis de congregar, ainda mais que os últimos dias se aproximam, que são maus, antes que possamos exortar uns aos outros, a fim de que permaneçamos firmes na casa do Senhor. E em quarto e último lugar, eu espero que você tome a decisão que, porventura, você possa estar adiando. Tome hoje a decisão. Se o Senhor da vinha te chama, vá até Ele. Vá até Ele. A igreja tem tudo a ver com esse tema aqui. A essa igreja, frutifique, mas dê a glória do fruto para o Senhor da vinha. Aos líderes, e no caso ao pastor Sidney e toda a sua liderança, temos que ter, e a nós também, pastor Enédson, a mim principalmente, temos que ter cuidado com o orgulho religioso, como era o caso dos líderes religiosos ali, que estavam cheios de pompa, se achando dono do templo. Mas o templo é a casa de Deus e não deles. E aos incrédulos, Cristo é o Filho. Você o rejeitará ou o receberá como Salvador? Essa palavra final tem peso. Muito peso. Que Deus nos dê graça. Meus irmãos, eu fiquei pensando, é o terceiro encontro da fé reformada, no terceiro é o clímax, né? E, irmãos, eu acho que foi antes do reverendo Augusto Nicodemos ir para os Estados Unidos, e ele fez uma exposição em Atos, capítulo 2. Você estava comigo? Estava comigo, Jesse, em Manaus? Estava, né, que foi a ida do evangelista Anderson para o Pará. E, irmãos, e quando o reverendo Augusto Nicodemos acabou de expor Atos capítulo 2 na íntegra, eu me lembro que um senhor parou assim, na hora do coffee break, do intervalo. Foi uma exposição maravilhosa que o reverendo Augusto Nicodemos fez em Atos capítulo 2. De maneira que a Bia até disse assim, pastor, rapaz, agora só quero ouvir a partir do Augusto, né, Nicodemos, né. E nós saímos ali, quem está ali no shopping, no Teatro Manauara, descendo aquelas escadas, e um senhor assim parou e perguntou para outra pessoa, e eu escutando ali, e aquele senhor disse, escuta, quanto que vale um sermão desse homem? Quanto é que vale um sermão desse homem, né? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a exposição da palavra de Deus são pedras preciosas, irmãos. Não é mera coincidência que, em dado momento, quando os fariseus, em Mateus capítulo 6, estavam rejeitando, o Senhor Jesus Cristo faz uma advertência, não lancei pérolas ao quem? Aos porcos. Lembra-se? Era o evangelho que estava sendo pregado, mas eles não estavam entendendo e achavam que o evangelho era uma pedrada que eles estavam recebendo. E nem aos cães, para que eles não voltem e despedacem vocês. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, o que nós recebemos hoje aqui são pérolas vindas de onde? Do alto para as nossas vidas. Não vão para casa pensando, rapaz, mais um aqui que veio dar pedrada. Não, ele não veio dar pedrada, ele veio lançar o quê? As pérolas, a preciosidade desse grande quadro do
evangelho. Amém, irmãos? Amém. É isso, irmãos. E para eu concluir, irmãos, olha, isso aqui foi só um prelúdio. Toda a honra seja dada ao nosso Deus. Nós tivemos, o pastor Enéas deu uma excelente mensagem. Isso foi só um prelúdio de quem veio, recebeu, irmãos, nas 3 noites. Sim ou não? Sim. Irmãos, quem veio às 3, e fora a parte da música, a orquestra, os pastores, irmãos, foram momentos assim de deleite no Senhor, irmãos. De deleite no Senhor. E quantas vezes acontece aqui o encontro? Quantas vezes, irmãos? Ora, irmãos, o pastor Ian vai estar retornando, pela graça de Deus, no primeiro encontro dos casais. Ele e o pastor Jaime Marcelino, eles estarão trazendo os estudos para os casais, para justamente fortalecer os casais aqui. Amém, irmãos? Tudo bem? Eles estarão indo amanhã, né? O pastor Enéas, o pastor Ian, que justamente já falei para ele, já mora no meu coração, é o pastor Enéas, né? Irmãos, que bênção, né? Hoje o Senhor, o que o Senhor está trazendo, disse para hoje, para nós, e aqui eu me incluo, tá? Me incluo. O Senhor mandou o servo dele e disse a mim e a você, escutem, baixem a bola de vocês não são donos de nada. Eu sou dono de tudo isso aqui, inclusive das vidas de vocês. Baixem a bola de vocês. Eu vou para casa, irmãos, arrasado. Aprendi hoje que eu sou apenas um servo do Senhor e não dono. Amém, irmãos? Fiquemos em pé, vamos cantar belas palavras de vida. E depois aí, a gente pode cantar aí belas palavras de vida e a Ele a glória. Te canta os dois. Eu não sei, Giovana, se... porque a gente está no computador novo, né? Eu já ia dizer meu computador, mas depois dessa eu não posso nem... É do Senhor, né, meu irmão? Giovana, cadê Giovana? Será que tem aí? Dá para colocar aí? Olha, Giovana, dá, pastor. Vamos cantar primeiro belas palavras de vida e depois a gente encerra com Ele a glória. E o pastor Enéas vai orar. Chama o pastor Enéas aqui para encerrar com a oração. Vamos lá, irmãos. Irmãos, né, as irmãs, enquanto estão colocando ali, orem, tá bom? Amanhã os servos do Senhor estarão indo, né, já para Manaus. Ore pelo pastor Enéas. Veio sozinho, né, pastor? Né? Ore pelo pastor Ian, pela Catarina. Vamos embora, né? Que é justamente quando ele veio. Catarina, isso foi uma homenagem a Lutero, né? O grande, né? E agora está vindo o Jorginho, né? Só que ele não deixou também, não. O Jorginho Wycliffe, né? Wycliffe, uma coisa assim, que também é foi um grande teólogo, né? Espero que você não me corrija, né? Eu tenho os comentários bíblicos dele, né? Ok. Vamos cantar pelas palavras de vida, irmãos? Cantemos. Quero ouvi-las mais outra vez, pelas palavras divinas, narrando do que Cristo fez, pelas palavras divinas. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são, essas palavras de vida. Que alegres são, essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá, pelas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, pelas palavras
alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Pastor Enéas. Meus irmãos, só uma breve palavra. Há 8 anos atrás, a Igreja Batista Shekinah, lá no bairro de Parque 10, perdi o seu pastor, pastor Marcelice, foi promovido para o Senhor.
e Deus preparou a sua liderança, e hoje nós temos lá o nosso querido já, né, irmão pastor Ian e o pastor Wanderson. E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens se levantando, compromissados com a palavra de Deus, com a exposição correta, fiel à palavra do Senhor, porque há tanta adulteração da palavra do Senhor. E como eu falei para ele, eu já estou descendo, vou fazer 66, já estou descendo a ladeira, e eles estão ainda no terceiro tempo, no ápice. E a minha oração e a nossa oração por esses jovens que se levantam, uma família nova, olha, já vai vir 2 filhos, responsabilidade com a família, com o ministério, que Deus preserve a vida e a família do pastor Ian, jovem, pastor Ian, e também do jovem pastor Wanderson. Lembre das suas orações, como é bom. O irmão Cícero disse que não esquece de orar por mim. Existe uma coisa melhor do que isso? A gente saber que alguém se importa com a gente. Eu falo na igreja, o melhor presente que eu posso ganhar de você, meu irmão, é saber que você ora por mim. Porque as coisas materiais a gente consegue, né? Sim. A gente consegue, mas alguém que lembre da gente para colocar na presença do Senhor, isso é um presente indizível, de valor imensurável, né? E não é só a mim, outros pastores que ele ora, pelos outros pastores também. Mas como eu estou mais distante, né, me senti lisonjeado. E em tudo que nós temos visto, ouvido aqui, irmãos, a Deus seja a glória. E o povo de Deus edificado por meio da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Obrigado pela tua palavra, porque ela é poder e vida. Nós te louvamos porque a tua palavra traz consolo. Nós te louvamos porque a tua palavra nos satisfaz, nos alimenta a alma, nos deixa fartos, satisfeitos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos nesses dias aqui na Igreja Batista 25 de dezembro. Ó Deus, continua edificando a tua igreja, Pai, dando discernimentos àqueles que ainda não têm o discernimento, a sabedoria do alto para aqueles que ainda não a têm, Senhor. Abre-lhes o entendimento para que possam compreender as tuas ricas e preciosas maravilhas. Recebe a nossa gratidão. Abençoa esta igreja. Obrigado por tudo que eles fizeram por nós. Aqueles que se esforçaram, que estiveram aí trabalhando para que tudo acontecesse, corresse e acontecesse em contento. A eles, Senhor, dispensa uma bênção. A eles e a elas, teus servos e tuas servas, dispensa uma bênção especial. Dá-nos uma noite de paz e um amanhecer, Senhor Deus, gracioso para vivermos mais um dia na tua presença. Leva-nos em paz para Manaus amanhã e continua com a tua igreja, abençoando em tudo. É a minha súplica ao Senhor, que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, irmãos. O culto está encerrado.